Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E eu quero te convidar hoje a irmos, estudarmos a palavra que está descrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo é o 2, o versículo do 1 em diante, que é a passagem bastante conhecida, que é muito comum na igreja, que é a descida do Espírito de Deus sobre os discípulos de Cristo e o início da igreja de Cristo, como nos é ensinado nas igrejas. E está descrito assim, Atos capítulo 2, versículo 1. Mas antes disso eu quero te convidar a deixar o like, uma mensagem de que você chegou até o fim do vídeo e compartilha a palavra de Deus com o mundo. Eu sei que existem diversas pessoas na internet, no YouTube, falando de Deus, falando de Cristo, mas analise se todas as palavras verdadeiramente são palavras que condizem com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, ou se são apenas palavras de refúgio e de conforto do nosso ego. Mas para não nos deixarmos, passar o tempo, vamos diretamente à palavra. A chegada do Espírito Santo está descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que fala assim: e ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A palavra já nos ensina que todos estavam reunidos em um só lugar. Pentecostes para nós, mais conhecido como a festa das colheitas para o povo hebreu. A festa em que o povo fazia a colheita de tudo que eles plantavam, e as primeiras colheitas eram dedicadas a Deus como oferta. Prosseguindo, versículo 2. De repente veio um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. A palavra nos ensina que, semelhantemente, o barulho de um vento soprou e tomou conta de toda a casa aonde eles estavam reunidos e assentados. O versículo 3 nos diz que então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então a palavra nos ensina que o Espírito de Deus, em forma de línguas de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles foram tomados pelo Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus. E o que é ser cheio do Espírito de Deus? O que nós compreendemos e entendemos como cristãos? Nós temos que começar a meditarmos, a raciocinarmos o que é ser cristão, o que é ser descendente de Cristo, e corrigindo, seguidor de Cristo. É simplesmente fazer parte de uma congregação? É simplesmente ceiar uma vez no mês, levar dízimos e ofertas? É simplesmente ler a Bíblia? O que é ser cristão? Temos que refletir se as nossas atitudes, se os nossos atos têm tido relação com aquilo que Cristo, com o modelo de vida que Cristo nos deixou. Prosseguimos. Versículo 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Esse versículo ele traz muita dúvida no meio da igreja, porque as igrejas mais tradicionais, como as batistas, presbiterianas,
Os próprios adventistas e outras denominações vão definir que esse falar em línguas não é o falar em línguas como é conhecido na igreja pentecostal, mas sim falar em outros idiomas, que os próximos versículos irão nos ensinar. Então é um versículo que traz muito questionamento e muita dúvida à igreja. Versículo 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de toda parte do mundo. Porque é tradição que todos os judeus participassem das festas perpétuas que Deus instituiu logo ao seu povo sair do Egito. Versículo 6. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se grande número de pessoas. Então entendemos que as pessoas ouviram também a manifestação do Espírito de Deus naquele lugar e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então a palavra nos ensina que eles ouviam falar nas suas próprias línguas e que existiam judeus de várias partes do mundo que estavam presentes ali. Prosseguindo, versículo 7. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Então eles se admiraram porque eram galileus. E Galileus, como sabemos, é a região da Galileia, quem veio da região da Galileia, me corrigindo, né, onde estava mais precisamente situada as pessoas mais necessitadas, mais pobres, as pessoas mais ignorantes, mais iletradas, apesar de que era quase unanimidade que a população daquela época era analfabeta. Apenas um grupo seleto de pessoas tinha acesso à escrita, à leitura. Mas hoje, nos dias atuais, temos acesso a ler a palavra de Deus, mas infelizmente a grande maioria das pessoas que se denominam como cristãos não tem o hábito de lerem as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Foi feita uma pesquisa que 50% dos pastores do Brasil nem sequer nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, mas querem ensinar. Então fica a dúvida, como eles querem ensinar algo que eles nunca tiveram acesso a ter conhecimento? Prosseguindo, versículo 8. Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Eles se admiraram. Versículo 9. Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Versículo 10. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. E romanos que estavam morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Versículo 11. Crentes e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. O que nós temos feito? Nós temos proclamado as realizações de Deus aonde estamos vivendo, no meio dos nossos, nos meios daqueles que não são nossos. O que temos feito? Com que temos gastado o nosso tempo? Versículo 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Versículo 13. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho. E agora vem a melhor parte. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro, aquele mesmo que negou a Cristo, tomou a palavra e disse em alta voz, pregou a multidão. E hoje
muitos calam suas bocas e não cumprem aquilo que Jesus proferiu no monte, no sermão das bem-aventuranças, em que nós, os cristãos, os discípulos de Cristo, seriam aprisionados, presos, levados a reis, a lideranças, e que nós iríamos ministrar a palavra de Deus, e que essas palavras viriam através do Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que foi derramado lá no versículo 2, no versículo 3 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Será que nós temos feito isso? E ele fala à multidão reunida: homens judeus e todos os habitantes em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como pensas, até porque são apenas 9 horas da manhã. Versículo 16. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Detalhe: o profeta Joel já tinha proferido anos e séculos antes da vinda de Cristo que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre os novos, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre o seu povo. Ele diz no versículo 17 que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Isso Pedro proferindo as palavras do profeta Joel. Versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande dia do Senhor, o grande dia da vingança de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que não quiseram nada, nenhum tipo de aliança, de acordo, de intimidade com o seu Criador. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma promessa para a igreja. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias duros, dias complicados, dias de batalhas e dias de lutas, mas não devemos desistir, por mais que as circunstâncias nos pareçam ao contrário, por mais que a gente pense que Deus desistiu de nós. Mas não, meus irmãos, ainda há esperança. E Ele é um Deus para cumprir as suas palavras, as suas promessas. Se Ele falou através da boca do profeta Joel, Ele também falou através da boca do seu profeta e discípulo Pedro. E Ele fala nos dias atuais através da boca dos seus. Então tenha certeza que o dia do Senhor virá, porque a palavra está sendo cumprida, porque a promessa está sendo cumprida. E da mesma forma, lá no capítulo 1 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo é assunto aos céus, os anjos falam para aqueles que estavam olhando e contemplando a sua subida aos céus: varões galileus, cujo Pedro estava incluso no meio daquele grupo, o que observais? Da mesma forma que ele, o Cristo, subiu, ele retornará. Tenha certeza, mais do que a tua própria vida, mais do que a tua própria existência, mais do que o ar que tu respira hoje, ele voltará. E o seu Espírito está no meio de nós, no meio dos seus filhos, dos seus servos. Só cabe a nós contemplarmos e ouvirmos a sua voz, a sua palavra,
nos atentando, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, e nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente são seus servos. Então, meu irmão, é isso que Deus tem para nós hoje. E eu quero te convidar para que tu reflita nesta palavra, para que tu, meu irmão,